bem, meus friends? Como vocês estão? Estamos quase terminando as 12 regras para a vida, essas análises de Jordan Peterson. E agora nós vamos iniciar a 10ª regra, seja preciso no que diz. Sabe que as pessoas elas têm um costume de perguntar qual regra você mais gosta. Agora eu vou te perguntar qual regra até aqui você mais gostou, sabe dizer? Eu acho que esta é uma das regras que eu mais gosto, se não for a que eu mais gosto. Presta atenção, porque ela fala muito comigo, ela me ajudou muito a trazer clareza na minha comunicação, para que você entenda aquilo que eu quero dizer. Eu acho que essa regra me ajudou nisso, tá? Então vamos lá. Seja preciso no que diz. Então Jordan Peterson começa a falar, por exemplo, de um computador. Você mexe no computador ali e você sabe as suas funcionalidades. Você vai lá, abre o Word para escrever um pouquinho, você abre o Excel para fazer ali as suas planilhas, você sabe abrir uma rede social, você sabe fazer pesquisas no Google. Só que a gente, muitas vezes, se você não trabalha com informática, você não sabe ver tudo que tem por trás lá dos softwares. O meu irmão, ele trabalha com informática, com software para hotel. Então, ele mexe com aquelas coisas, que abre aquelas telinhas que eu não sei nem falar, que começa a escrever, digitar uns asteriscos, umas letras e uns números, e aí aparece outra coisa, e que a gente não entende nada, sabe? Então, assim, nós muitas vezes nos perdemos nisso, porque a gente sabe mais as coisas por sua utilidade, porque elas são extremamente complexas. Aí ele vai falar que a gente simplifica as coisas, deixa elas mais claras. Vemos os rostos das pessoas com quem falamos porque precisamos nos comunicar e cooperar com elas. Não precisamos enxergar suas subestruturas microscópicas, suas células, organelas subcelulares, moléculas e átomos que compõem essas células. Então você está aqui me vendo e eu estou aqui me comunicando com você, você não vê as minhas células, você não vê os átomos que me compõem, mas assim, você olha o externo, a minha feição, a minha fala. Essa é uma simplificação funcional, inconsciente e radical do mundo, e é quase impossível não confundirmos essa visão com o mundo em si. Mas os objetos que vemos não estão simplesmente no mundo lá, para nossa percepção simples e direta. Não percebemos os objetos, mas sim sua utilidade, e ao fazer isso nos tornamos suficientemente simples para uma compreensão satisfatória. É por essa razão que devemos ser precisos em nosso propósito. Sem essa precisão, afogamos-nos na complexidade do mundo. Algo semelhante acontece, porém mais extremo, acontece quando identificamos-nos não como um personagem em um drama de ficção, mas com todo um grupo em uma competição. Pense no que acontece quando seu time favorito perde ou ganha contra aquele rival. Como que você se sente? Homens, geralmente, tem homens extremamente competitivos, então tem picos de testosterona e raiva e fúria. E isso ali está mostrando como que é a complexidade interna de uma pessoa. É muito difícil entender o caos interligado da realidade apenas com o olhar. É uma ação complicada que exige talvez metade do nosso cérebro. Para dirigir bem, não precisamos entender ou mesmo perceber a complexa maquinaria de nossos automóveis. As complexidades ocultas de nossos carros apenas invadem nossa consciência quando a máquina falha, ou quando colidimos inesperadamente com alguma coisa. Um carro, como percebemos, não é uma coisa ou objeto, é algo que nos leva aonde nós queremos ir. Você só quer saber o que acontece quando seu carro estraga. Aí você leva no mecânico. E o mecânico para o carro é tipo o psicólogo para as pessoas. Embora raramente reflitamos profundamente sobre isso, é precisamente nesse momento que podemos compreender a qualidade inacreditavelmente baixa de nossa visão e a inadequação de nossa compreensão sobre ela. As limitações de todas as nossas percepções das coisas, dos eu, se manifestam quando algo no qual usamos podemos confiar em nosso mundo
Então, assim, essas limitações, essas percepções, elas quebram quando algo no seu mundo que você confia não dá certo, quebrou. Então, o mundo fica mais complexo do que já esteve, mais invisível. É como um jardim murado. Ele diz, você e eu somos simples quando o mundo se comporta. Quando as coisas quebram, tudo aquilo que emerge, que foi ignorado, emerge. Quando não são mais especificadas com precisão, as paredes ruem e o caos se faz presente. Quando agimos de forma imprudente e deixamos que as coisas degringolem, tudo aquilo que nos recusamos a prestar atenção se acumula. Adota a forma de uma serpente e ataca. Geralmente no pior momento possível, é então que podemos ver do que a intenção focada, a precisão da meta e a atenção cuidadosa nos protegem. E aí ele fala assim, imagine uma esposa leal e honesta que de repente se vê confrontada com evidências da infidelidade do seu marido. Ela vive com ele há muitos anos. Ela o via como presumiu que ele fosse fiel, trabalhador, amoroso, confiável. Ela se apoia em seu casamento como uma rocha, pelo menos é o que ela acredita. Mas de repente, essa teoria sobre seu marido desmorona. Ela encontra ele dentro de um café com uma outra mulher. Agora, o seu mundo desaba. O que acontece em seguida? E de repente, ela começa a ver que ele não é aquilo que ela achava. Seu marido não é quem ela imaginava. Mas ela também não. Agora ela é a esposa traída. Ela não é mais a esposa segura e bem amada e pessoa e parceira valorosa. Estranhamente, apesar de nossas crenças na permanente imutabilidade do passado, ela pode jamais ter sido. O passado não é necessariamente o que era, mesmo que já tenha acontecido. O presente é caótico e indeterminado. Você passa a pensar, poxa, será que no passado era assim mesmo? Será que ele me amava mesmo? Tudo agora começa a está por se definir. Agora é como se a pessoa tivesse tudo no caos, tudo estivesse para se definir, quando as realidades mais profundas do mundo inesperadamente se manifestam. Tudo está entrelaçado, além do que se pode imaginar. Tudo é afetado por todo o resto. Será que ele me amava? Será que faz tempo que ele fazia isso? E ela fala, mas será que eu não fui suficiente? Tudo precisa se definir de novo, porque aquelas certezas que ela tinha começam a ir por água abaixo. Tudo que prezamos vira pó, ficamos paralisados, viramos pedra. O que vemos então? Para onde podemos olhar quando o que vemos é exatamente o que tem sido insuficiente? O que percebemos quando as coisas desmoronam não é mais o cenário e as configurações da ordem habitável. Assim, a esposa enganada, cada vez mais atordoada, sente-se motivada a revelar tudo. Para si mesma, para a irmã, para a melhor amiga, para um estranho em um ônibus, ou se refugia no silêncio e rumina seus pensamentos obsessivamente com a mesma finalidade. O que saiu errado, o que ela fez que foi tão imperdoável para que ele pudesse ter feito isso com ela, quem é a pessoa com quem ela estava vivendo esse tempo todo, que tipo de mundo é esse, que Deus que criaria um lugar assim, que conversa ela poderia iniciar com essa pessoa nova e enfurecedora que agora habita o casco do seu antigo marido, que formas de vingança poderia satisfazer a sua raiva, onde ela está, no submundo com todos os seus fantasmas. E aí ele conta o seguinte, existe uma história infantil, diz mais ou menos assim, dragão é algo que não existe, é o nome da história. É uma fábula muito simples, pelo menos à primeira vista. Certa vez li suas poucas páginas para um grupo de ex-alunos aposentados da Universidade de Toronto e lhes expliquei seu significado simbólico. Ela trata de um garotinho, Billy, que observa sentado em sua cama uma certa manhã um dragão. Ele é do tamanho de um gato e muito amigável. Ele conta para sua mãe, mas ela lhe diz que dragões não existem. Então o dragão começa a crescer. Ele come todas as panquecas de Billy, logo passa a ocupar a casa toda. A mãe tenta passar o aspirador, mas ela precisa entrar e sair da casa pelas janelas, porque o dragão está por toda parte. Assim, ela demora uma eternidade. Então o dragão foge arrastando consigo a casa inteira. O pai de Billy chega em casa e só há um espaço vazio, onde ele costumava morar. O carteiro lhe conta para onde foi a casa.
Ele vai atrás, escala a cabeça e o pescoço do dragão, que agora se espalha até a rua, e reencontra sua mulher e seu filho. A mãe ainda insiste que os dragões não existem, mas Billy, que agora já está cansado disso, teima. Tem um dragão, mamãe. Insistentemente, ele começa a encolher e logo está do tamanho de um gatinho novamente. Todos concordam que dragões desse tamanho existiam e são muito melhores do que os seus colegas gigantescos. A mãe, de olhos relutantemente abertos, nesse momento pergunta, um tanto lastimosa, por que ele cresceu tanto. Billy claramente sugere, talvez ele quisesse ser notado. Então, nessa história, Billy está dizendo, tem um dragão, mamãe, tem um dragão. E de repente esse dragão ele começa a crescer. Começa a crescer e a mãe diz, não tem um dragão, Billy. E de repente, Billy diz, ela diz pra ele, com mais incisivo, tem um dragão, mamãe. E quando esse dragão ele é aceito, ele começa a diminuir. Porque ele queria ser notado. Essa é a moral de muitas e muitas histórias. O caos emerge em uma casa pouco a pouco. Felicidade e ressentimento mútuos se acumulam. Tudo está desordenado. Tudo que está desordenado é varrido para debaixo do tapete, onde o dragão se alimenta das migalhas. Mas ninguém diz nada enquanto a sociedade compartilhada e a ordem negociada da casa se revelam inadequadas ou se desintegram diante do inesperado e ameaçador. Em vez disso, todos tentam fingir que nada está acontecendo. A comunicação exigiria admitir emoções terríveis. Ressentimento, medo, solidão, desespero, ciúmes, inveja, frustração, ódio, tédio. Vivendo de momento em momento é mais fácil manter a calma, mas nos bastidores, na casa de Billy e em todas as outras iguais a ela, o dragão cresce. Um dia ele surge de uma forma que é impossível ignorar. E então ele é a versão concentrada da amargura que foi se disseminando, o problema a problema, de modo tolerável ao longo dos anos do casamento pseudo-paradisíaco. É cada um dos centenas de milhares de problemas não revelados sobre os quais se mentiu, que foram evitados, racionalizados e desprezados, escondidos, como um exército de esqueletos em um grande e tenebroso armário, emergindo como o dilúvio de Noé, afogando tudo que encontra. Não há arca, porque ninguém construiu uma, apesar de todos sentirem que uma tempestade se formava. Nunca subestime o poder destrutivo dos pecados de omissão, quando você se omite. Talvez o casal destruído pudesse ter conversado 1, 2 ou 200 vezes sobre a sua vida sexual. Talvez a intimidade física, que indubitavelmente compartilharam, devesse ter sido acompanhada, como frequentemente não é, por uma correspondente intimidade psicológica. Talvez eles devessem ter lutado contra os seus papéis. Talvez uma conversa franca sobre a insatisfação sexual pudesse ter sido o reparo que evitaria que toda a represa ruísse. Não, a conversa não teria sido fácil. Talvez o marido que traiu fosse terrivelmente egoísta e imaturo. Pode ser que esse egoísmo tenha assumido o controle. Talvez ela não tenha combatido essa tendência do marido com força e vigor suficientes. Tudo que é esclarecido e articulado se torna visível. Talvez nem a esposa nem o marido desejassem ver ou entender. Pode ser que tenham deixado as coisas propositalmente nebulosas. A terrível verdade sobre essas questões é cada uma das razões voluntariamente não considerada, não compreendida e ignorada para o fracasso matrimonial irá se combinar e conspirar e depois atormentar aquela mulher traída pelo marido e por si mesma pelo resto de sua vida. O mesmo vale para seu marido. Tudo o que ela, ele, eles ou nós precisa fazer para garantir esse resultado é nada. Não perceba, não reaja, não discuta, não pondere, não se esforce pela paz, não assuma responsabilidades, não confronte o caos e o transforme em ordem. Apenas espere, um ato nem um pouco ingênuo e inocente, que o caos emerja e o engula. Por que evitar se a evasão necessária e inevitavelmente envenena o futuro? Porque a possibilidade de um monstro está escondida à espreita em todos os desentendimentos e erros. Ele está dizendo que muitas vezes você quer evitar conflito, você quer evitar alguns problemas,
Ah, mas eu já falei 10 vezes. Às vezes você precisa falar 100, 200. Às vezes você precisa entrar em alguns conflitos. Às vezes você precisa parar de esconder as coisas na tua vida embaixo do tapete. Porque esse monstro, ele cresce. Por que recusar especificar quando especificar o problema possibilitaria sua solução? Porque especificar o problema é admitir que ele existe. E muitas vezes você não quer admitir que o problema existe. Porque especificar o problema é se permitir saber o que você quer, digamos, de um amigo ou de um amante, para assim reconhecer de forma clara e precisa quando não o tiver, e isso vai lhe machucar de forma aguda e precisa. Por que se recusar a especificar? Porque enquanto você deixa de definir o sucesso, você também se recusa a definir o fracasso para si mesmo. Porque daí você fica, ai, mas eu não vou começar, porque, você não define porque você tem medo do fracasso, você tem medo de dar errado. Um pouco de cuidado, precoce, coragem e honestidade em sua forma de se expressar poderiam ter salvado todos estes problemas. E se ela continua e honestamente se arriscasse ao conflito no presente em prol da verdade e da paz em longo prazo? E se ela tivesse tratado os desmoramentos em seu casamento como evidência de sua instabilidade subjacente, eminente e digna de atenção, em vez de os ignorar, suportar ou fingir que nada acontecia de maneira gentil e cordata? Talvez ela fosse diferente de seu marido também. Talvez eles ainda estivessem casados, formalmente e em espírito. Talvez ambos fossem muito mais jovens, física e mentalmente, do que agora. Talvez sua casa repousasse mais na rocha e menos na areia. Quando as coisas desmoronam e o caos emerge, podemos reestruturá-las e estabelecer a ordem através da nossa linguagem. Se falarmos com cuidado e precisão, somos capazes de compreender as coisas, colocá-las em seu devido lugar, estabelecer um novo objetivo e superá-las. Eu gosto muito dessa história que ele vai contar agora. E eu gosto muito mais quando eu ouvi a aula dele do que essa parte do livro. Mas ele vai contar ela, exatamente ela. Ele fala que às vezes você ouve um barulho na floresta, mas você não consegue ver. E daí você imagina que é um tigre. Pode ser que seja um bando de tigres, na verdade. Um mais faminto e mais cruel do que o outro, liderados por um crocodilo. Mas também pode ser, pode não ser. Mas se você decidir virar e olhar, talvez você veja que é só um esquilo. Tem alguma coisa na floresta, você tem certeza disso, mas geralmente é apenas um esquilo. Se você se recusar a olhar, porém, será um dragão. E você não é um cavaleiro, é um rato confrontando um leão, um coelho paralisado pelo olhar de um lobo. E não estou dizendo que é sempre um esquilo, muitas vezes é algo realmente terrível, mas mesmo que é terrível, na realidade, frequentemente perde significância comparada ao que é terrível na imaginação. E normalmente o que não pode ser confrontado por causa do seu horror imaginário pode de fato ser confrontado quando reduzido à sua realidade ainda admissivelmente terrível. A nossa imaginação, ela transforma um monstro muito pior do que é na realidade. Mas vamos dizer que a realidade ela é algo terrível, ainda assim não é tão terrível quanto a sua imaginação. Se você se esquivar da responsabilidade de confrontar o inesperado, mesmo quando ele acontece em doses manejáveis, a realidade em si se torna insustentavelmente desorganizada e caótica. Então ficará cada vez maior e engolirá toda a ordem, todo o senso e toda a previsibilidade. A realidade ignorada se transforma na deusa do caos. Ele está dizendo: tenha cuidado no que diz a si mesmo e aos outros sobre o que fez, o que está fazendo e onde está indo. Busque as palavras corretas, organize-as em sentenças corretas e essas sentenças em parágrafos corretos. Não esconda filhotes de monstros embaixo do tapete. Eles se desenvolvem, eles crescem. Então, quando você menos esperar, saltarão do esconderijo e o devorarão. Você descerá para um inferno confuso e indeterminado, em vez de ascender ao céu de virtude e clareza. Palavras corajosas e verdadeiras tornarão sua realidade mais simples, imaculada, bem definida e habitável. Se identificar as coisas com atenção e linguagem cuidadosas, você as apresentará como objetos viáveis e disciplinados, distinguindo-as de sua interconectividade oculta quase universal. Você as simplifica, você as torna específicas e úteis, reduz sua complexidade, você torna possível conviver com elas e as usa sem sucumbir a tanta complexidade.
junto com a incerteza e a ansiedade que acompanham. Se deixar as coisas indefinidas, nunca saberá o que é uma coisa ou outra. Tudo se misturará com o resto. Isso torna o mundo complexo demais para ser enfrentado. Você tem que definir conscientemente o assunto da conversa, especialmente quando ele é difícil ou passa a ser tudo. Tudo é muita coisa. Toda discussão desvirtuada para todos os problemas já surgidos no passado, para cada problema que existe hoje, para cada coisa terrível que pode acontecer no futuro, ninguém é capaz de discutir sobre tudo. É preciso ser específico. O que eu quero exatamente? O que está errado? Você tem que ser clara e objetiva. Precisa usar uma linguagem honesta, verdadeira e exata para isso. Se preferir, se retrair e esconder, aquilo do que se esconde se transforma em dragão gigantesco que espreita debaixo da sua cama. Você precisa determinar para onde está indo sua vida, pois não conseguirá chegar até lá a menos que se mova naquela direção. Vagar aleatoriamente não o levará adiante, apenas o deixará frustrado, decepcionado, ansioso e infeliz. E se tornará uma pessoa mais difícil de conviver. Diga o que quer para que possa descobrir o que quer dizer. Haja de acordo com o que diz para que possa descobrir o que acontece. Então preste atenção, perceba seus erros, articule-os, esforce-se para corrigi-los. É assim que você descobre o significado da sua vida. Isso irá protegê-lo da tragédia da sua vida. Como poderia ser diferente? Enfrente o mar de problemas, confronte o caos do ser, especifique seu destino e trace seu curso. Admita o que quer, diga a todos ao seu redor quem você é, especifique e olhe atentamente, mova-se adiante de forma clara e direta, seja preciso no que diz. Nós precisamos, ele está dizendo, ser específicos. Nós não podemos colocar filhotes de monstros embaixo do tapete. Isso não é só sobre casamento, isso é sobre a sua vida. Você precisa olhar o que está errado, porque daqui a pouco você vê que você está no meio do tudo, e tudo é muita coisa. Muitas vezes você tem que conversar com uma pessoa, você tem que ser específico com essa pessoa, então você precisa definir bem suas palavras, mas falá-las. Não ache que confrontar seja algo ruim. Muitas vezes você precisa trazer essas coisas à tona para que coisas piores não aconteçam no futuro, para que o seu relacionamento não acabe, para que o seu trabalho seja melhor, para que as suas relações com seus familiares seja melhor. Você precisa colocar essa ordem na tua vida. Você precisa saber o que você quer. E uma coisa que o Jordan Peterson uma vez falou, você tem que falar o que você quer e como poderia ser arrumado isso. Entende? Às vezes aí ele dá um exemplo até em caso de casamento, que aí a mulher reclama que toda vez o homem, quando chega, vai pro sofá e vai jogar videogame, nem dá boa noite pra ela quando chega do trabalho. Então ela fala, você é assim mesmo, você nunca foi romântico, você é um idiota. O que você tá dizendo pra esse homem é que tudo que ele fizer não faz sentido, você não tá falando nada com nada. E ele fala assim, e homens são meio idiotas mesmo, desculpa aos homens que estão me ouvindo, mas o Jordan Peterson fala isso. Então você precisa articular as suas palavras para falar exatamente o que você quer dizer a ele, o que ele precisa fazer para mudar, porque quando você fala ele é idiota, você está dizendo, não tem o que fazer, entendeu? Você está dando um adjetivo que não tem o que fazer. Agora, a partir do momento que você diz, olha, eu gostaria que a hora que você chegasse, você me desse boa noite, me desse um beijo, você está especificando. E os homens também precisam ser assim. Eles precisam olhar e tentar ser específico naquilo que eles desejam. Claro que eles são mais específicos do que as mulheres. Mas a gente precisa fazer isso para que a gente não fique colocando filhotes de monstros embaixo do tapete, entende? Nós somos complexos, a gente só percebe essa complexidade a partir do momento que as coisas desmoronam. Então, quando você faz isso desde já, você está criando uma estrutura mais firme a longo prazo, tá? Então, seja preciso